Então eu transformei isso num artigo que eu falei sobre as experiências internacionais em taxa de drenagem. E aí o que eu vi aqui no Brasil e África do Sul, né, essa questão era mais discutida no meio acadêmico, ainda incipiente, mas era onde tu achava um pouco de informação. E no cenário internacional isso já estava aplicado no meio técnico, então meio que retroalimenta, né? O meio técnico estava alimentando aqui o meio acadêmico em outros países e algo legal que me enche de orgulho, como tu disse, foi que o meu artigo acabou alimentando o meio técnico também desses outros países. Esse artigo, ele foi tão pioneiro que ele foi muito citado. Ele foi publicado, né, numa revista do nível mais alto, que é o chamado A1, né, na Water Science and Technology. Ele foi publicado em inglês. Ele teve muita citação. Então, sejam muito bem-vindos ao Aceso na Mídia, né, o programa que a gente está aqui para discutir engenharia sanitária e ambiental como um todo. Então, é o link da prática, da tecnologia e da engenharia como um todo. Hoje, estamos com nossos convidados aqui, Fábio e Juliano, para falar sobre drenagem urbana, né? Qual o desafio para cidades sustentáveis? Confesso que esse é um tema que me deixa muito encabulado, estou muito curioso pegar essa percepção de vocês, porque dos temas da engenharia que a gente discutiu até agora no podcast, esse é o tema que eu menos tenho domínio. Então, eu tô aqui para aprender com profissionais de alto gabarito, né? Então, prazer, meu nome é Ademir, sou da Berlim Ambiental. Somos a primeira e única empresa de engenharia ambiental ganhamos o prêmio de excelência C, né, por 2 anos consecutivos como empresa de excelência em gestão. E estamos hoje com 2 convidados muito especiais, então Fábio, que é a nossa vice-presidente da CESA, por favor, se apresente, né, para quem está nos nossos ouvintes aí. Olá, tudo bem, Ademir? Quero agradecer o convite, é muito importante a gente estar divulgando e falando sobre a drenagem urbana. Tu não és o único que é encabulado para falar sobre o tema, nós temos poucos profissionais trabalhando com isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, me apresentar para os ouvintes, eu me chamo Fabiane Tasca, sou engenheira sanitarista e ambiental. Me formei em 2012 pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu desenvolvi o meu TCC na área de drenagem urbana. Eu abordei a questão de desastres naturais e o seu link, a sua associação com a drenagem urbana, ou pela falta, né, de gestão da drenagem urbana. Acabei seguindo também o mestrado e doutorado na engenharia no programa de pós-graduação em engenharia ambiental da UFSC, onde eu estudei bastante a fundo a drenagem urbana. Me formei em 2012, segui a minha carreira no mercado de trabalho, na área de estudos ambientais, licenciamento ambiental. Hoje eu estou atuando na CASAN, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, onde eu estou trabalhando com meio ambiente e sustentabilidade. E na CASAN também eu ganhei um prêmio Ser Humano, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ganhei por 2 anos consecutivos, fiquei em primeiro lugar. Então, eu acabo transitando um pouco na área de humana, um pouco na área de engenharia, e isso a gente acaba integrando tudo no nosso trabalho. Muito bom, né? Até a Fábia é muito modesta na apresentação dela, né? A gente criou um treinamento até sobre liderança para engenheiros, né? Poxa, e a Fábia fez um treinamento lá de práticas que ela implementou, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso também, né? Pode. De práticas que você implementou no seu trabalho, de como integrar a equipe no meio da época da pandemia, e daí eu peguei várias coisas, até uma ideia que você deu era de falar 3 verdades e uma mentira sobre cada pessoa. E daí a gente implementou isso na Berlim, gerou maior murmurinho isso aqui, porque daí todo mundo queria fazer para que ninguém acertasse, né? É uma técnica quebra-gelo, ou antes de reunião, ou durante, a questão de falar 3 verdades e uma mentira, daí o outro tem que adivinhar, daí isso vai gerando discussão, técnica de construção de equipes. Muito bom, a Fábio deu um treinamento muito bom sobre isso, depois você vai falar mais sobre isso aí. Hoje o podcast vai ser longo, então. Juliano, por gentileza, se apresente também. Comecei minha carreira na engenharia, eu tenho um histórico pré-universidade, na verdade, pré-faculdade, né, que eu trabalhava como desenhista, sou técnico, né, trabalhava como desenhista numa empresa de engenharia, e lá eu trabalhava na área de saneamento, com o lançamento de rede de esgoto, mais com projeto de esgoto mesmo, e aí foi onde eu me interessei pelo saneamento, né. Aí, a partir dali, depois eu fui fazer a faculdade e tal, entrei na engenharia sanitária e ambiental, né. Pós-formado, a minha experiência, ela foi inicialmente mais focada na questão ambiental também, na área ambiental, trabalhando com obras de infraestrutura, né, fazendo supervisão ambiental, gestão ambiental de obras, basicamente a aplicação, né, da licença de instalação, né, tipo, pegar aquela licença de instalação depois do estudo e aplicar ela na obra, né, fazer com que ela seja realmente de fato atendida, né. E aí eu acabei entrando
nesse mundo da drenagem urbana depois que eu passei no concurso da prefeitura, entrei na Prefeitura Municipal de Florianópolis e ali eu busquei me direcionar mais para a área de drenagem, justamente por ter percebido, né, a falta de... É o setor da drenagem que menos tem recurso, que menos tem, né, o primo pobre, né, do setor da área de saneamento, né? E ali quando dá problema, né? E ali que eu vi assim, é uma área que tem mais desafios, uma área com mais oportunidades, uma área que me interessou bastante. E aí eu tenho essa experiência do período de que eu entrei na prefeitura até hoje, mais a parte, mais a prática mesmo, então, né? É bem prática, que a gente experiência com drenagem urbana. Então a Fábio é mais questão mais teórica e você mais a prática. Exato. E Juliano, me diga como, até para quem está nos escutando, como é que a engenharia entrou na sua vida? Como é que você acordou de um dia para a noite e falou assim, vou ser engenheiro ou... Como foi essa decisão? Foi justamente lá nessa empresa onde eu trabalhava, né? Eu tinha feito curso técnico de agrimensura. Eu sou técnico e eu sou, né, topógrafo. Só que nunca atuei especificamente na topografia, né? E aí, após formado, eu entrei na empresa como técnico e acabei trabalhando no setor do saneamento da empresa, né? Era uma empresa bem grande, com diversos projetos, aí eu fazia lançamento de traçado de rede de esgoto, tinha bastante facilidade com mapas, né, com relevo e tal, enxergar relevo em curvas de nível e tal. E ali eu fui desenvolvendo o gosto pela engenharia, né? Trabalhando com engenheiros, trabalhando com uma equipe altamente especializada na área de saneamento, e isso faz bastante tempo já. E ali eu fui tomando gosto, cara. Fui querendo... Eu falei, é isso que eu quero fazer. E Fábio, diga você, como é que a engenharia entrou na sua vida? Qual foi o primeiro passo da engenheira Fábio? Não foi tão diretamente que ela entrou na minha vida. Chegou lá no 3º ano, eu não sabia o que eu queria fazer para vestibular. Tinha questão do Enem também, que tu assinala, né? Qual o seu curso pretendido? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu prestei para jornalismo, fiz 2 vezes vestibular para jornalismo, eu não sabia o que eu queria. E aquilo que eu falei, né? Eu transito bem nas 2 áreas, na área de humanas e a área de exata. Eu sempre fui muito bem em matemática, sempre dei muito bem com números, sempre tirava 10 em tudo, mas em momento algum tinha me passado pela cabeça ir para engenharia. E no colégio mesmo, eu estudei aqui no centro, ali no Instituto Estadual de Educação, um dos maiores colégios aqui do estado. Eu escrevi, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu escrevi um projeto pedindo patrocínio para instalar coletores recicláveis na escola. Olha só, Fábio, já. Você escrevendo um projeto. Eu e um colega. Então, eu e um colega. E eu lembro que a gente levou no Badesc, a gente levou no Bradesco também, e a gente conseguiu o patrocínio dos 2. Nossa! Aí a gente implantou a Semana do Meio Ambiente, a gente imprimiu o folder, falava sobre reciclagem. Eu dei uma entrevista, eu lembro para RBS na época, né, no Jornal do Almoço, falando sobre a importância da reciclagem. Aí eu vi assim, não, peraí, eu tô falando de sustentabilidade, de reciclagem, e eu lido bem com números. Não, peraí, então eu vou para engenharia ambiental. Aí eu procurei o curso, cheguei até a engenharia sanitária e ambiental, onde eu prestei vestibular, e aí entrei no curso. Olha só, tu achava que tu queria ser a repórter, mas na verdade tu queria ser entrevistada, então. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu queria também conversar um pouco com vocês, assim, principalmente assim, o que na visão de vocês é uma cidade preparada, uma cidade sustentável? Ou quais são os desafios que você vê hoje na drenagem urbana, né? Ou até mesmo explicar o que é a própria drenagem urbana, porque pensa, às vezes esse podcast é da pessoa que está escolhendo uma faculdade, está na faculdade buscando uma área, ou talvez buscando um mestrado, um doutorado. Explica um pouco a drenagem e o que você vê que são os desafios hoje nessa área? O principal desafio, a drenagem ela é um componente do saneamento, junto com abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e também a drenagem urbana, que a nomenclatura hoje, drenagem não é mais tão utilizada, porque drenagem ela remete à questão daquela visão higienista lá do passado, que é drenar água, drenar o mais rápido possível a jusante, que é o que acaba incorrendo em inundações. Então hoje o termo mais correto é manejo de águas pluviais urbanas, porque você não quer só drenar, você quer fazer uma gestão dessa água. Então é manejo de águas pluviais urbanas. E ela serve basicamente para conter as inundações, para que não ocorram as inundações. É para isso, em suma, um resumão,
que serve a drenagem urbana. No Brasil, hoje, essa é a visão que predomina, falar da drenagem urbana, que ela é para prevenir inundação, mas nos países mais desenvolvidos, esse conceito já é muito mais amplo. A questão do manejo de águas pluviais é visto como recreação. Você vai criar lagos, quais são os terrenos, as casas que mais valorizam? São aquelas de frente para um corpo hídrico, né? Então, é vista a recreação, qualidade da água também, porque hoje a chuva, ela carrega bastante poluentes atmosféricos, e esses poluentes, eles caem no asfalto. Para onde que eles vão escoar? Para os rios, para os mares, tanto que é por isso que quando após a chuva é o maior índice de poluição das praias, né? Então... Poxa, interessante esse dado aí, não tinha essa percepção tão clara que era em função disso. Porque a água, ela vai lavando a cidade. Uhum. Ela conta a história de uma cidade. A água, ela conta a história da cidade. Ela cai no ponto mais longe, ela vai escoando até chegar num corpo receptor, que é um rio ou vai ser um mar. E ela vai carregar a história daquela cidade. Então, se tu tem lixo jogado na rua, ela vai carregar esse lixo. Se tu tem poluente, ela vai carregar esse poluente. Eu lembro de ter lido que na França eles tinham até normativa para tinta que é utilizada no asfalto, porque conforme a chuva cai, vai causando erosão, vai degradando, né? Vai salpicando, vai caindo aquele asfalto e vai parar nos rios. Então lá tinha até normativa para isso, para ser uma tinta não poluente, que não prejudicasse o ecossistema aquático. Então é muito ampla a questão da drenagem urbana. Também as águas da chuva são utilizadas para restaurar o regime de vazões, principalmente numa época de seca, quando chove pouco, a gente poderia estar utilizando a água da chuva. A água pluvial, ela é vista como um recurso, não algo que nos prejudica, um empecilho, né? De modo mais moderno, ela também está sendo vista como um recurso para ajudar na resiliência climática, para que a gente possa amenizar a questão de ilhas de calor, que utilize como recurso. Então, as águas pluviais, elas são muito amplas, o que a gente pode trabalhar com ela. Não é apenas enchente, inundação, como é visto no Brasil hoje. Não são apenas bolsões só de... Não. O Brasil hoje se fala de drenagem, de manejo de águas pluviais urbanas após as chuvas. Deu o desastre, aí vai lá as reportagens falar, não, mas como é que tá a drenagem na prefeitura? Quanto que a prefeitura está gastando em drenagem? É somente após as chuvas que ela é vista e lembrada no Brasil. E sempre muito vinculada à questão da microdrenagem, de tubulação, né, de entupimento de tubulação, se tem muito resíduo sólido, né, na cidade espalhado, que pode gerar algum problema, não tanto numa visão mais macro. A gente, Juliano, quais a diferença entre a microdrenagem e macrodrenagem, essas diferenças para... A microdrenagem, ela é justamente o que mais a gente está relacionado com esse conceito de drenagem urbana mesmo, né? Que seria tubulação, né? Basicamente drenar a água por bocas de lobo e lançar essa água a jusante o mais rápido possível, né? Já no caso da macrodrenagem, ela é a visão mais hidrológica, né, do sistema, a chuva que é transformada em vazão, de bacias hidrográficas, de como os cursos hídricos, né, que transportam essas águas, né. Então, basicamente essa é a diferença, né, atualmente. Pior que eu percebi isso, que se for pensar a evolução da drenagem como um todo, até na questão das tecnologias, né, porque, por exemplo, nos anos 70 e 80 era muito a questão de retificação de curso hídrico para jogar a questão da água quanto mais rápido para frente, né? Só que, na verdade, o que estava fazendo? Estava colocando o problema para alguém da frente mais rápido, né? Só transfere o problema. Só transfere o problema. Depois teve a questão de mudanças, por causa do meandramento dos rios e tal. Então, eu percebo como essas tecnologias influenciam no dia a dia. Até um insight que eu estou tendo é que as áreas da engenharia sanitária ambiental, elas muito bem feitas, elas não são vistas. Porque se não tem uma inundação no teu bairro, se não tem um problema de água que falta para você, ela não é vista, né? É sempre muito sutil. Então, isso também atrapalha o nosso trabalho como um todo, né? Então, eu queria entender para vocês, assim, hoje, na questão da drenagem urbana, né? Como vocês veem as tecnologias que, sim, eram de uma forma, agora estão sendo outras. Como vocês veem essa transição de tecnologia? Como é que é implementar essas tecnologias hoje na drenagem? Puder falar um pouco, Fábio, sobre isso? As mudanças de tecnologia, elas não são excludentes. Que antigamente se fazia isso e agora não se faz mais. Não, pode se fazer, mas elas têm que ser complementares. Tu não pode só sair retificando o rio, tirando os meandros dos rios e aumentando, né, o fluxo d'água. O que acontece é que tu vai implantar diferentes técnicas. A gente tem as técnicas compensatórias, como o nome fala, né?
né? Compensatórias. Elas compensam os efeitos da urbanização. Mas a gente tem também as técnicas preventivas de inundação. A gente tem o desenvolvimento de baixo impacto, que é o chamado LEED. A gente tem os sistemas sustentáveis de drenagem urbana. A gente tem hoje chamado também infraestrutura verde e azul, que são técnicas que se aplicam tanto na vegetação como nos corpos hídricos e de forma integrada, né? Não é sair isoladamente. Tem que trabalhar numa visão sistêmica, né, essas técnicas. Tem o conceito de cidade esponja, que é baseado no princípio que a natureza regula a água. Eu até estava lendo sobre o histórico desse termo, né, cidades esponjas, de quem criou. Quem criou esse termo foi um arquiteto chinês, e ele morava numa vila que no verão chovia muito, questão do clima das monções, lá chovia demais, só que não dava inundação, era área rural, né? E aí quando ele foi pra cidade, ele disse que entendeu o porquê que sempre tinha inundação, porque não tinha pra onde a água infiltrar, não tinha por onde a água escoar. Enfim, o que trata dessas cidades esponjas? O primeiro ponto é reter a água assim que ela cai do céu. A água caiu, já tem alguma técnica sendo aplicada. Pode ser jardins de chuva, pode ser pavimento permeável, pode ser vala de infiltração. A gente tem diferentes técnicas que aplicadas em conjunto com a infraestrutura cinza que a gente fala, né? Que é essa microdrenagem, a gente aplica e elas vão contribuir na redução das enchentes, na melhoria da qualidade da água. Por exemplo, eu tenho lá uma chuva caindo, ela vai cair num telhado verde, vai escoar pro lote da pessoa. E nisso ela chega também na rua, na via pública. Chega lá, é um pavimento permeável. Pô, tá infiltrando um monte. 10% aqui, 5% ali. Não, nesse processo, o telhado acho que pode infiltrar entre 30% e 60%, 70%, telhado verde. E aí ela continua seguindo o seu caminho, o seu fluxo, chegou na rua, ela infiltra. E aí o que acontece? Chega na microdrenagem, chega nas tubulações, em quantidade bem menor. Então as tubulações não vão estar sempre rompendo, carregando excesso de poluição, excesso de resíduos sólidos. Então essas técnicas, elas não são excludentes. Não é que aquilo do passado não serve mais. Somente aplicar aquilo do passado é que não serve mais. Mas hoje tem que ter uma integração entre essas técnicas. Não sei se o Juliano vai falar sobre isso depois, mas tem a questão da normativa também. O grande problema hoje da drenagem urbana é uma falta de regulamentação. Não tem um plano nacional, como tem resíduos sólidos, né? Não tem normativa. Então, o primo pobre é também conhecido como o patinho feio do saneamento, a drenagem urbana. Nós temos poucos profissionais trabalhando com drenagem urbana, nós temos poucos estudiosos também na área acadêmica, é pouca gente que vai pela drenagem urbana. Ela não é lembrada. Mas eu acho muito importante o que você comentou, porque se for pensar a base, falando de uma forma simples para alguém, por que um bairro tem uma inundação, né? Então a gente tem uma grande concentração de chuva em um curto espaço de tempo. Então, à medida que tu faz medidas de drenagem, igual o Fábio falou, o que você está fazendo? Você está diminuindo um pouco o volume e espaçando o tempo. Às vezes, pequenas ações que nem essa faz que o teu bairro não inunde uma chuva mais forte, é isso, né? Às vezes não é nem uma chuva tão forte também, mas está tão impermeabilizada aquela área que não tem para onde a água ir. Tem também diferente, questão de conceito, né? Alagamento, a gente tem inundação gradual, inundação brusca. Vou aproveitar para falar então. Já explique pra gente, hoje eu vim para ganhar aula, né? Então... Geralmente, problemas da drenagem urbana, eles resultam em alagamentos. Alagamentos, ele é a subida do fluxo da água da chuva até digamos, a gente consegue andar. Ali, vai na nossa canela, no nosso joelho. Molha só o sapato. Molha um pouquinho a calça, alagamento. Tranquilo, não é uma velocidade alta. O problema de chuva é isso, porque não tem para onde a água escoar. E aí tem a questão da inundação gradual, ela é associada a rios. É a subida lenta do rio, o rio lá, a calha do rio transbordou, tu ainda consegue andar. Beleza, transbordou ali, né? Não é perigoso, claro, vai subindo, né? Tu não pode transitar. Agora, a inundação brusca é aquela violenta, aquela que sai arrastando tudo. Às vezes pode estar associada junto com um alagamento também, principalmente em áreas mais declivosas. Mas problemas de drenagem, geralmente, que são chamadas enxurradas também, né? As inundações bruscas. Mas problemas de drenagem e alagamento. Não é para ter impacto, porque a subida não é para ser tão alta, é para dar tempo de tu se preparar. Mas como existe um descaso hoje... Então a drenagem é mais para eventos normais, eu diria, não para eventos extremos. Ou não dá para considerar para esse lado, Fábio? E não é. Eu acho que as duas coisas, né? Tanto porque a questão das técnicas compensatórias, né? Dessa ideia de da cidade esponja e tudo mais, isso aí é o que leva para o que hoje se fala bastante de soluções baseadas na natureza, né? Que são as SBNs. E a ideia
do uso disso, que eu acho da infiltração, né, do infiltrar o máximo possível, né, antes de chegar numa tubulação, num sistema de drenagem, né, do higienista, né, ajuda também no conceito que a gente tem do pico de vazão, né, que é a questão que tu estava falando do tempo, né, muita chuva em curto espaço de tempo. Às vezes um telhado verde que tipo, não seja, vamos supor, adaptado, ou que ele não tenha uma capacidade de infiltração muito grande, mas ao mesmo tempo que ele infiltra, ele retém essa água, né, por um tempo. E aí talvez ali um outro jardim de chuva que passa por ou uma canaleta, né, de infiltração, que acaba retendo também a água ali, por mais que, tipo, às vezes ela tenha uma camada de material filtrante, mas no fundo seja uma tubulação, esse tempo que ela infiltra e retém, ajuda lá na frente a chegar a uma vazão menor, né? Que muitas vezes hoje também se pensa no lote, né? Na questão do manejo da água no lote, né? Então, fazendo vários desses tipos de dispositivos que tu consegue reter um pouco mais a água ou reter por um tempo, né? Maior, tu pode definir em determinados pontos do município, por exemplo, em determinadas áreas, qual a vazão que o lote vai estar lançando, né, na rede de drenagem, que eu acho que Porto Alegre hoje tem isso, né, bem definido por legislação, né, qual que é a vazão que o lote pode lançar. Eu até ia perguntar isso, assim, né, nessa questão de manejos de águas, tem algum município, quais são as cidades que são referências nisso, quais são as práticas, até as técnicas que você elencou ali também, Fábio, tem alguma predileta que você acha, não, essa aqui, eu entendi que é uma combinação e conforme cada situação tem que ser usado uma, mas qual você mais gosta hoje? Tem alguma cidade no Brasil ou no mundo que tenha essa prática mais avançada? No Brasil são sempre as mesmas cidades, né? Quando a gente fala em águas pluviais. São sempre as mesmas, porque é quem acaba investindo em águas pluviais urbanas. Porto Alegre, como o Juliano disse, eles têm uma regulamentação já definida. Tu vai implantar achei muito bom isso aí. Eu nem tinha ideia que Porto Alegre tinha isso aí, não. Tu vai implantar um empreendimento lá. Chega como aqueles requisitos da prefeitura, né? Dizendo, ó, você não pode jogar tal vazão na rede pública. Você tem que amortecer isso no seu lote. Então, obrigatoriamente, as pessoas já têm que implantar alguma coisa no seu lote para não transferir para a rede pública. O impacto, né, da sua atividade. Então, a gente tem Porto Alegre, a gente tem Belo Horizonte, a gente tem Curitiba. A questão dos lagos artificiais também entram nisso? Então... Sim, aqueles parques lineares que Curitiba tem, né? Aqueles parques de inundação. Esqueci de alguma cidade? Parque Barigui é bem famoso lá em Curitiba. Bem tem famoso. Santo André, né? Que está implantando, inclusive, a questão da cobrança. Não sei como é que está lá. Santo André foi a primeira cidade do Brasil a implantar uma taxa. A última vez que eu verifiquei, essa taxa ela estava sendo contestada pelos contribuintes. Quem entrava na justiça estava conseguindo suspender. Mas isso faz alguns anos, tá? Eu não sei hoje em dia como tá. Porque eles estavam com um problema na legalidade da taxa. Tinha algum parâmetro que já era parâmetro de outra taxa e daí legalmente tu não poderia cobrar. Mas foi pioneira a cidade de Santo André, foi a primeira a implantar. Hoje no Brasil a gente tem, eu acho que 3 cidades que tem taxa implantada. Segundo o SNIS, tem até mais cidades. Mas se tu vai lá investigar, tentar pesquisar, tu não acha informação. Tu pergunta, tá, qual é a taxa de vocês? Tu qual não acha. Tu manda e-mail para a prefeitura, não responde. Então, que tem mesmo são, eu lembro que eram 3 cidades, era Montenegro, no Rio Grande do Sul, era Santo André e agora eu não me recordo a outra. Peço desculpas, não me recordo. E dessas técnicas de manejo ali, qual você vê que tem mais aplicabilidade? Porque assim, pensa, o Brasil tem muita extensão territorial, tem várias variáveis, né? Então, o adensamento populacional eu imagino que deve ser uma variável que para usar uma técnica mais outra. Eu lembro também em Blumenau também, até a questão do urbanismo, veio o coeficiente de infiltração, tem todas essas questões ali. Eu queria conversar com vocês sobre isso também, para entender essas técnicas também. Santa Catarina tá engatinhando aos poucos na questão do manejo de águas pluviais urbanas. Blumenau faz pouco tempo que eles começaram a estruturar o setor de drenagem. Tem a Ana Lapoli, que ela é uma arquiteta, ela estava coordenando essa atividade lá e ela super interessada em entender as táticas, as técnicas. Eu lembro que ela procurou um laboratório de águas urbanas ali da UFSC para tentar entender melhor o assunto, dizer o que eu consigo melhorar em Blumenau. Joinville também, eu lembro que eles tinham 2 setores, um setor de micro e um de macro drenagem dentro da prefeitura. A própria prefeitura de Florianópolis, nesse último concurso, né, eles chamaram um bom número de engenheiros para trabalhar com drenagem. Antes não tinha nenhum, né? Agora tem quantos, Juliano, trabalhando com drenagem? Antes eram 2 engenheiros e 2 geógrafos trabalhando no saneamento, né? Hoje entraram 10 engenheiros só para o setor de saneamento.
saneamento ali. A gente, essa é a importância. Engenheiros sanitaristas e ambientais, fora outras áreas, né? Não, isso por isso que eu falo, é muito importante a gente ter a presença de pessoas técnicas, não só na iniciativa privada, mas em órgãos públicos também, né? Então, até a maioria dos convidados que a gente está tendo nessa sequência de programas que a gente está gravando aqui, é muito da iniciativa pública. Eu acho muito bom isso, porque assim, a iniciativa pública tem obras maiores, tem a questão de planejamento, a questão de tempo, são variáveis que conseguem ser trabalhadas melhores do que numa iniciativa privada, que às vezes tem que ser muito mais rápido, muito mais dinâmico, não consegue ver com tantos detalhes, né? E a drenagem em si, né, a grande parte é pública também, né? Inclusive hoje, bem lembrado, hoje eu vi na televisão um anúncio do governo aqui do estado falando que eles iam assinar um pacto, uma normativa sobre parques lineares. Eles iam começar... Iam fazer explicar para quem está nos ouvindo o que é um parque linear, qual a função dele, Fábio, para a gente entender melhor? Seria um parque que ele tem uma função recreativa, a gente consegue em tempo seco andar de bicicleta, andar de skate, passear com as crianças. É um parque próximo ao lado de rios e conforme chove, conforme enche, são estruturas que recebem esse excedente de água de chuva e vai subindo. Ele é um parque para alagar. E conforme o tempo seco, ele vai esvaziando. Nossa, muito bom. E isso até funciona para a questão de bolsão de calor também, né? Porque é uma área verde dentro de uma área, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Parque do Córrego Grande. Talvez ele nem tenha tanto essa função, mas tem essa função indireta porque absorve isso, né? E eu acho que para além das técnicas, né, do que é construtivo ali, eu acho que as políticas públicas são muito importantes também, né, para uma melhoria assim, na questão da drenagem. A gente está falando de Blumenau agora, e em Blumenau eles têm uma lei que é muito interessante, que a gente até está tentando buscar isso para trazer para Floripa. A gente estava numa fase de revisão do Código de Obras do município, a gente tentou incluir alguma coisa ali relacionada a isso, aí a gente está trabalhando na contratação do plano diretor de drenagem também, a gente está buscando implementar isso, que é, lá eles desenvolveram um esquema que se chama Cota de Drenagem Sustentável e também perímetros de qualificação de drenagem, que é o PQD e o QDS-PQD, né? Dependendo da área do município, tu tem ali um perímetro, né? São vários perímetros, e aí, dependendo em cada perímetro desse, tu tem um limite de vazão, de lançamento. Seja, né, uma área mais no centro, por exemplo, uma área mais impermeabilizada, uma área muito mais adensada, né? E para tu implantar um novo empreendimento, precisa ter uma série de dispositivos ali de controle de vazão na drenagem, que eles são divididos ali em cobertura vegetal e dispositivos de infiltração, né, de drenagem. E aí tu tem um índice, tu vai lá, põe ali os dados do teu terreno, do teu lote, da tua construção, e aí tu tem um índice e tu tem que atingir esse índice com dispositivos de manejo de água pluvial. É muito interessante isso, porque daí no final, tu atingindo esse dispositivo, né? Cara, totalmente. E aí tem uma planilha que é feita... E tem essa planilha que ela é feita para empreendedores, para técnicos que vão trabalhar. Tu vai fazer um projeto lá. Isso é o nosso papel também, assim, pegar algo mais complexo, né? Exato. E desmistificar de uma forma fácil que uma pessoa... Vai botando dados e sai ali a resposta, o quanto que é a vazão que tu precisa, que tu pode lançar. É muito interessante. E no cenário internacional, tem muito incentivo para a implantação dessas técnicas pelos moradores. Tem muito incentivo, tu recebe desconto na tua taxa de drenagem, que aqui no Brasil a gente praticamente não tem taxa de drenagem, né? Mas no cenário internacional é muito comum a cobrança pela taxa de drenagem. A gente não tem, entre aspas, também, né? Porque a gente recebe um boleto para pagamento de água, de esgoto, a questão dos resíduos sólidos vem cobrado geralmente junto com o IPTU. E a drenagem urbana, onde é que ela está sendo cobrada? Ela não tem uma cobrança individualizada, mas em 98% dos municípios ela é retirada dos fundos gerais da prefeitura, que são financiados através do IPTU. Ou seja, ela não tem um recurso destinado para ela. Então, ela briga com muita coisa ali no meio. Ela briga com muitas outras prioridades da prefeitura. Ela fica com aquilo que sobra, geralmente, né? Então, a partir do momento que tu individualiza a cobrança, tu consegue gerir melhor esse serviço. Então, no cenário internacional, eles têm essa cobrança individualizada e tu recebe um desconto nessa taxa quando tu tem essa detenção no lote. Eu implantei um barril aqui de chuva. Hoje, por exemplo, é como se fosse um desconto no IPTU da pessoa, por exemplo. Isso. Não, poderia ser associado a isso, talvez. Isso, tem uma tabela lá
mostrando o quanto de vazão que tu joga para a rede pública. Se tu joga 0 de vazão, ou seja, tu não joga nada, tua taxa é zerada. Por quê? Porque tu não tá sobrecarregando o sistema público. Então, eles têm uma tabela lá dizendo, se tu tem tal técnica, se tu tem um jardim de chuva no teu lote, chega lá, 40% da tua vazão chega na rede, 40% da taxa tu paga. É bem desenhado, já tá bem desenvolvido essa questão de cobrança e pagamento. Daí, claro, à medida que tu vai tendo mais recursos para essa área, ele vai se desenvolvendo. Então, antes que era só medidas mais paliativas ou mitigadoras ou emergenciais, como tu falou, né? Aconteceu uma emergência, daí, poxa, não, agora solta a verba para isso, para aquilo, aquilo outro. Só que daí, à medida que tens uma entrada constante de recursos para isso, tu consegue destinar e ter medidas mais a longo prazo, né? Ter profissionais dedicados somente à drenagem urbana e não que ficam brigando com várias prioridades dentro do saneamento ou outros tipos de serviço, né? Tu tem profissionais, tu tem serviço, tu tem uma agenda de operação e manutenção. De campo, né? Manutenção preventiva e corretiva, né? Como um todo, né? Eu quero que você fale um pouco mais, até, Juliana, assim, dos projetos que tu estás acompanhando de drenagem, né? Tem algum projeto que te marcou mais, que tu vê assim, poxa, esse projeto foi importante para minha carreira, ou são ações que tu possa compartilhar também? Eu não tenho trabalhado com projeto, né, de drenagem, mas algo que me marcou bastante, que na verdade até chega a ser algo que me dá orgulho dentro do meu trabalho, é que ali na prefeitura, a prefeitura ela é dividida, né? Isso é um das questões que precisa ser resolvida também na drenagem, né? Quem que é o prestador de serviço, né? No nosso caso, na prefeitura e grande parte das prefeituras municipais, ela é dividido. A gente trabalha na Secretaria do Meio Ambiente com a parte de macro drenagem, né? E a Secretaria de Infraestrutura com a micro e manutenção. Essa manutenção de microdrenagem, boca de lobo e tudo mais. E quando eu entrei ali na prefeitura, a gente pegou um cenário que existia um serviço de limpeza de macrodrenagem, de manutenção, né? Era feito ali, tipo, em cursos hídricos, canais de drenagem, canais maiores, né? Uma limpeza, desobstrução que era feita constante, já há alguns anos na prefeitura. Mas era um serviço meio precário, porque não tinha nenhum tipo de acompanhamento de um técnico responsável. Era feito meio que... O operador da máquina. Exato, era feito... Ele não estava dentro de um guarda-chuva de uma secretaria específica ou com algum líder ali. Então era um pouco precário, assim, apesar que tinha uma equipe destinada a isso e tinha um recurso de maquinário, né? E o que a gente fez ali foi, praticamente no primeiro ano quando a gente entrou, foi a partir daquele concurso, que entrou alguns técnicos e eu foquei na parte da drenagem, a gente passou a acompanhar esse serviço praticamente um ano inteiro, conhecer quais os cursos hídricos que são não tinha nenhum tipo de cadastro, mas que eram feitos, né, de limpeza e tal. A gente cadastrou todos eles, cadastrou a extensão, cadastrou o tipo de curso hídrico, a gente passou a melhorar a execução da atividade, porque era feita muita supressão não supressão de vegetação, mas a remoção da camada vegetal. Então isso gera, né, erosão e gera, tipo, o cara vai lá fazer a limpeza do curso hídrico, mas deixa o solo exposto, né? Daqui a pouco, uma semana depois, ele vai estar assoreado de novo. Então a gente orientou os operadores a manter essa camada vegetal intacta. A gente começou a identificar cursos hídricos que na verdade não teriam necessidade desse serviço, porque ou era montante ou na verdade o serviço poderia prejudicar inclusive, né, de regiões adjuntantes, e a partir disso a gente começou a gerar dados. A gente planilhou todos esses dados, a gente tem hoje indicadores, a gente tem de quanto tempo leva cada curso hídrico para fazer limpeza, se ele é feito com maquinário de grande porte ou pequeno porte ou manual, e ali a gente passou, né, a informar isso, né? Então a gente tem essa informação, passa para o secretário do meio ambiente, a gente tem todos esses dados planilhados com gráficos, inclusive, que a partir daí, um segundo passo agora seria trabalhar esses dados para melhorar ainda mais, né, o serviço. Não, isso é ótimo, né? Porque assim, tu colocou um engenheiro no negócio, tu já começa a sistematizar, né? Então, já vamos mapear qual a periodicidade, é até questão de recurso, né? Poxa, esse aqui talvez colocar um equipamento maior porte, consegue fazer a limpeza mais rápido, não precisa ter esse equipamento tão grande para algo tão pequeno, você não precisa ter a limpeza periódica com o mesmo intervalo de tempo em cada corpo, sabe? E um sanitarista cuidando de saneamento, né? A pessoa certa, no lugar certo. Não tem como dar errado. Fazendo a coisa certa, né?
fazendo a coisa certa. Que bom. E Fábio, me diga assim, na tua carreira como engenheiro, assim, qual foi um projeto assim que te encheu os olhos, assim, que, poxa, você tem muito orgulho de falar. Então, se você me conhecesse hoje, né, ou alguém está te conhecendo hoje, que você teria orgulho de falar? Eu vou continuar na área de drenagem urbana, então. Que bom, né? Não, eu vou falar na área de drenagem urbana do meu estudo, na verdade, que foi um pioneiro. Meu estudo aqui no Brasil foi na área de financiamento da drenagem urbana, até falei um pouquinho sobre taxa aqui. Eu comecei a estudar taxa lá por 2013, 2014, e sabe o que é não achar quase nada na literatura? Tu não tinha nada no Brasil. Eu assim, não, como assim? Que eu tô estudando que eu não acho nada? Não existe isso. Não existe. Pesquisava no Brasil, não. Os artigos que tem era mais questão de conceito, assim. É taxa ou imposto de chuva? Qual é o termo correto? É taxa ou imposto? Não é isso que eu quero saber. Não é isso que eu quero saber. E eu tive muita dificuldade. Então eu comecei a pesquisar daí no exterior. Fui para vários países, assim, procurando a questão da taxa de drenagem. E aí eu cheguei no principal, que é os Estados Unidos. Aí eu descobri que eles estavam super desenvolvidos, só que a questão é que lá também não tinha muito artigo, que é um assunto tão já desenvolvido, aplicado, que a questão lá estava no meio técnico, não no meio acadêmico. Uhum. Já estava já estava aplicando, Então eu ia no site das prestadoras de serviço, as chamadas utilities, né? Eu ia no site deles buscar informação e eu penei. Mas aí eu fui procurando, eu achei um pouco de dado aqui da Polônia, eu achei da Finlândia, eu achei da Austrália, que também está bem desenvolvido, lá por causa das secas principalmente, né? A questão do desastre lá deu um impulso grande na gestão das águas urbanas. Então eu achei taxa na Inglaterra, mas assim, muito difícil de achar informação. Na França, tudo no meio técnico, dificilmente no meio acadêmico. Então eu peguei todas essas informações e compilei para um artigo acadêmico, que aqui diferente do... Se tu pensou, se ninguém fez, então deixa que eu faço. Não era isso, mas acabou sendo, porque foi difícil, olha, foi suado. Então eu transformei isso num artigo, que eu falei sobre as experiências internacionais em taxa de drenagem. E aí o que eu vi aqui no Brasil e África do Sul, né, essa questão era mais discutida no meio acadêmico, ainda incipiente, mas era onde tu achava um pouco de informação. E no cenário internacional isso já estava aplicado no meio técnico, então meio que retroalimenta, né? O meio técnico estava alimentando aqui o meio acadêmico em outros países e... Algo legal que me enche de orgulho, como tu disse, foi que o meu artigo acabou alimentando um meio técnico também desses outros países. Esse artigo, ele foi tão pioneiro que ele foi muito citado. Ele foi publicado, né, numa revista do nível mais alto, que é o chamado A1, né, na Water Science and Technology. Ele foi publicado em inglês. Ele teve muita citação. E algo que foi bem legal, assim, foi que um dos estudos que eu achei lá de uma universidade, eles fazem um resumo das taxas em todos os Estados Unidos. Uma universidade. E eles fazem mapa, eles levantam, e eu acabei achando esse estudo e citei também. No ano seguinte, esse estudo estava lá me citando, estava na introdução, falando assim, nossa, curiosamente, nós já achamos um artigo publicado do Brasil que fala sobre taxas urbanas, então muita gente começou a citar esse meu artigo. E ele ainda continua sendo pioneiro, ele continua sendo citado, ele é de 2017, e depois eu escrevi outro artigo aplicando uma taxa de drenagem em municípios de pequeno porte. Esse também foi citado. Eu já quero atualizar esse do cenário internacional, porque conforme as pessoas me citam, eu consigo ter acesso a outros estudos. E aí eu consigo ver muitas outras cidades que estão aplicando, estudando pelo menos, né, taxa de drenagem. O pessoal da China me citou bastante também. Então, assim, foi suado, por isso que eu tenho muito orgulho. Porque tem que ter muito orgulho sobre isso, sabe? Era final de semana, era noite, era madrugada estudando esse tema. Então hoje eu sou uma defensora da aplicação da taxa. Viu, Prefeitura de Floripa? Eu sou super favorável à aplicação de uma taxa de drenagem. A gente tem que ter a individualização da cobrança para que a drenagem seja vista e valorizada, né? A expectativa é que a ANA consiga regulamentar um pouco mais isso futuramente, né? A partir daí eu acho que facilita. Porque eles abriram um edital para estudos sobre financiamento de águas urbanas. Estava aberto, mas eu não sei por que foi suspenso. Foi adiada a data ali, mas eles estão com o edital aberto. Já estão pegando spoilers aí, o Juliano está entregando tudo lá. Tudo que está acontecendo. Porque eu digo porque assim, é uma pauta que o prefeito normalmente não quer, né, abraçar, de acrescentar uma nova taxa para a população. E aí se vem de cima uma regulamentação e falando, a prefeitura a partir de agora precisa ter uma taxa. Ele tem que deixar um pouco mais fácil o caminho para isso tudo. Mas aí vem a questão... E facilita a questão técnica também, né, de como vai definir isso. Imagina
nós com 5 mil municípios no país, cada um criando uma taxa do jeito que quer, na hora que quer, calculando de alguma forma aleatória. Qual o parâmetro disso? Né? Não tenho dúvidas que vai dar muito problema isso aí. A questão da cobrança, claro, é uma nova taxa, mas não necessariamente o usuário vai pagar mais, porque ele já paga o IPTU. Então tem a questão que, se for criada uma nova taxa, o contribuinte, ele espera que tenha uma redução no IPTU daquilo que ele pagava a partezinha da drenagem urbana. A experiência internacional mostra isso, né? Que até então o serviço não é cobrado. Então, a partir do momento que uma taxa é implantada, claro, vai ter mais cobrança, as pessoas esperam uma melhoria do serviço, mas vem a questão de fazer um estudo, né? Balancear o quanto do IPTU tinha ali a porção da drenagem urbana. Tu tá individualizando, tu tá tirando a drenagem dali para ela ser valorizada. Então, às vezes, não necessariamente tem um aumento de pagamento de impostos, de taxa, mas sim uma individualização. E até mesmo para operacionalizar tudo isso também vai ter um custo, né? Tu pensa, fazer a divisão do que é uma coisa, o que é outra, como é que é em cada lote, como é que é por metro quadrado, né? Qual o coeficiente de filtração, isso vai dar uma boa... A gente fez várias tentativas aqui. A Fábio chegou, inclusive, ela foi lá na prefeitura, ela deu uma palestra para nós a respeito do trabalho dela, do tudo que ela achou a respeito de taxas, né, que eram aplicadas no mundo, né? E nessa época a gente estava trabalhando numa fórmula, né? Como que a gente poderia fazer? Claro, a gente tem as dificuldades, por exemplo, já de cadastros, né? Porque a prefeitura tem cadastro visando IPTU. Então, às vezes, tem lá um apartamento, tem garagem, tem tipo tudo na mesma planilha lá. E aí precisa primeiro separar isso. E a gente buscou, pensando em fazer por área construída, né, vendo como que seria da região também, porque a região de Florianópolis tem áreas lá que tem uma região que é mais, o norte da ilha ali nos ingleses Rio Vermelho, é mais permeável a região, Campeche, outras regiões nem tanto, mais adensado ou não também. Nos cálculos que a gente fez lá, né, buscando ali uma equação que fosse coerente, na verdade não dá uma taxa muito grande, né, um valor, né, financeiro muito grande para a população. Claro, se é um empreendimento único e grande, de grande porte, claro, vai ter um valor, mas para a população no geral, né, residente, em lote residencial, é coisas de poucos reais, centavos, inclusive. E, Fábio, tem mais algum assunto que você queira falar sobre drenagem, que é importante para quem quer trabalhar na área ou está se interessando pelo tema, né? Convence as pessoas aí, Fábio. Gente, trabalhar com águas pluviais é muito amplo. Ela realmente pode ser utilizada como um recurso, ela pode ser reaproveitada, a gente pode recarregar lençol freático, a gente pode fazer um monte de coisa com ela, a gente pode trabalhar a questão da enchente, recreação, ela é muito ampla, bem diversa, ela tem como a gente falou aqui, a gente falou da micro, a gente falou da macro, a gente falou de técnicas compensatórias, técnicas sustentáveis, técnicas de baixo impacto, infraestrutura verde e azul, cidades esponja, então tem muita área. Cada tópico daria um episódio, né? Mas tem que ter perseverança, porque como a gente disse, ela ainda não tem uma regulamentação, ela vai sair, tomara que esse ano ainda, entre esse ano e o próximo, ela vai sair, e nós temos poucos profissionais trabalhando nessa área, então aqueles poucos que se destacarem nessa área, eles vão ser bem demandados, então tem que ter perseverança que vai decolar. Muito bem. E você, Juliano, o que você falaria para quem está atuando mais na prática, na parte de drenagem, como um todo? Eu acho que o nosso campo de atuação, né, a engenharia, é algo que a gente está aqui para resolver problemas, né? É o que todo mundo, todo engenheiro, fala, né? Ninguém te chama para tomar café na sala, né? Exato. Vem cá, tomar um café aqui, se tu está na área de tratamento de esgoto, o esgoto é um problema em qualquer município, né? É abastecimento de água, resíduos sólidos, e drenagem não deixa de ser também. É um setor que talvez tenha um pouco mais de problema porque ele está engatinhando ainda, não tem tanta coisa desenvolvida a respeito, né? Mas eu acho que qualquer pessoa que goste, né, que tem ali, que talvez se interesse por um tipo de problema, que queira resolver aquele problema, que aquele problema instigue ela a achar uma solução, eu acho que é um campo muito interessante para trabalhar na área de drenagem, né? Para quem está já, de repente, buscando uma engenharia ou já está na faculdade, né, já está trabalhando com engenharia, a drenagem é uma área que te chama assim, para resolver problemas. Vamos dizer. É sustentabilidade na prática. Na prática, né? Uhum. E ela está muito vinculada com, hoje em dia, as mudanças climáticas também, né? Como você acha que está vinculado esse assunto com essas mudanças climáticas, Juliano? Pode explicar melhor? O que
tenho percebido, não tenho. Uma coisa que a gente precisa fazer muito também ainda é mais estudos, né? Entender como é que é o nosso relevo, a nossa região, né? Em termos de chuva, em termos de vazão. Tudo que a gente... Tipo, eu me formei na faculdade ali no início de 2015, por ali também. Tudo que a gente aprendeu na faculdade na área de drenagem, de equações de chuva, né, e tal, eu acho que atualmente já não está se aplicando tanto. Atualmente a gente já precisa atualizar essas equações, porque o que tem de chuvas, né, de eventos extremos, são muito mais frequentes do que anteriormente. Chuva de 10 anos, exato. Então, se tu buscar aí, de repente, o histórico aí dos últimos 30 anos, né, utilizar para as equações hoje de chuva, talvez já aquelas equações que a gente usava anteriormente já não estão compensando. Então, para projetos de drenagem, já é algo que a gente precisa atualizar, né? E as próprias cidades costeiras, principalmente, elas precisam muito de infraestrutura verde e azul. A gente tem que ter uma proteção para a subida do nível dos mares. A gente tem que seria uma infraestrutura verde e azul? Porque assim, às vezes é um tópico que a gente domina, né? Mas quem está nos ouvindo não entende o que é, então... Para quem é da área de licenciamento ambiental, vamos falar muito em APP. A gente precisa de zonas vegetadas, a gente precisa de mata ciliar, protegendo também as cidades, enfim, os centros urbanos para a subida do nível do mar. Então, tu tem que ter para onde essa água ser direcionada. O nível do mar vai subir. E aí, o que a gente faz? Não vai acontecer que nem no Rio Tavares, que tá na maré alta e... a gente tem que direcionar essa água para algum lugar. A gente pode direcionar para parques lineares, mangues, que é o que a gente falou, mangues, wetlands, manejo de águas pluviais urbanas. Olha o nome. Perfeito. Águas pluviais urbanas e, no caso das mudanças climáticas, como o Juliano disse, essas infraestruturas ajudam a direcionar essa água do mar para a gente evitar o dano à infraestrutura, os danos às cidades. Então, cada vez mais tem se estudado a drenagem associada às mudanças climáticas mesmo. Nossa, muito bom, né? Tudo coisa de ponta. E eu também queria aproveitar, a Fábio, é difícil ter um horário com a Fábio, eu queria conversar um pouco mais, porque a Fábio fez você falou que ganhou 2 prêmios, né, que você trabalhava, né, sobre a questão de formação de times. Isso. E liderança humanizada, né? Isso. Você poderia falar um pouco como foi esse projeto, como você criou esse projeto? Eu gosto muito desse projeto, porque eu sou muito fã da Fábio no início, sabe? Quando ela falou isso, eu falei, cara, Fábio, a gente tem que criar um curso sobre isso aqui. Somos dois. Né? Obrigada. Então, eu estava de gerente na Universidade Corporativa da Kazan. O que eu enxerguei lá é que existiam vários microprojetos. Era assim, cada pessoa sentada na sua mesa gerenciando uma atividade. E não, gente, mas aqui a gente cuida das pessoas, a gente cuida do desenvolvimento das pessoas, isso tem que estar integrado. Então, o que eu peguei foi, antes de integrar, na verdade, esse projeto, precisava trabalhar com as pessoas, né? Eu assumi ali logo, durante a pandemia, em pandemia e com a equipe em home office. Meu Deus do céu, olha. Olha só. Eu chamaram a Fábio na sala assim, Fábio, tudo bem, agora você vai gerenciar uma equipe na pandemia. E aí eu cheguei na sala, só tinha eu, né? Tava todo mundo em casa, trabalhando de casa, conhecia as pessoas virtualmente, então o desafio foi triplicado aí, né? E eu vi que as pessoas estavam desanimadas, porque elas estavam há muito tempo, né, ali no setor e não viam valorização no seu setor. Elas não se sentiam valorizadas e nem no seu setor. Então, no início, eu fiz um trabalho com as pessoas. Eu peguei a minha experiência do futebol, atleta, né? Isso ela não comentou, né? Ela não fez a apresentação dela também, né? Não botei nessa apresentação, mas eu sou presidente das Só Queridas Futebol Feminino há 16 anos. E assim, gerenciar mulheres. A gente já chegou a ter simultaneamente 100 mulheres jogando com a gente. Nossa. Né? A gente tinha... Aqui tem 12 mulheres... Então, não foi fácil. A gente tinha 4 equipes, né, jogando futebol, e a gente tinha que integrar esses horários também. Então, a gente tinha segunda, quarta e sexta, a gente tinha 3 horários? 3 horários, e a gente também criava horários para integrar toda a equipe. E eu sou presidente do time, então eu utilizei a experiência que eu tive no futebol, que eu aprendi demais, gente, sobre liderança ali. Antigamente eu era muito estilo Dunga, sabe? Aquela que gostava de berrar. Que eu achava que isso era um capitão. O capitão berrava com a equipe durante o jogo, corre, volta pra marcar, não sei o quê. E aí eu lembro que um dia uma amigona minha disse assim, cara, tu tá me estressando? Eu não consigo jogar contigo berrando. Eu vim daqui pra me divertir. Era campeonato, não era amistoso. Campeonato. Final de campeonato. Não, mas isso me ensinou muito, que ela olhou pra mim e disse assim, eu não tô conseguindo jogar, tu tá me estressando? Olha, isso me ensinou muito sobre liderança.
muito. A importância de ouvir o feedback também, né? Porque às vezes tem muito isso. bem isso. A pessoa te deu um presente ali, tu nem... E aquilo mudou, né? Não, eu fiquei sentida com isso. Eu assim, pô, eu tava berrando, achei que tava incentivando ela a correr mais atrás da bola. E ela me deu uma lição aqui, dizendo, eu não funciono sob essa pressão. Cara, eu aprendi muito ao longo do futebol. Eu era capitã, desde os meus 9 anos eu jogo, né? Agora eu tô um pouco paradinha, né? Tô voltando de licença. Gerei 2 CPF seguidos, então eu tô voltando de licença maternidade ainda. Mas desde os 9 anos eu era capitã na equipe do colégio. Eu fui capitã na minha outra equipe de campo também, eu jogava campo. A gente disputou Liga Nacional, Estadual, campeonatos importantes. E hoje é mais por diversão, por hobby, mas é um hobby que muda a vida das pessoas, sabe? Tira pessoas da depressão, ajuda a dar um propósito de vida. Tu é inserido em uma comunidade de pessoas que querem praticar aquilo. Não é só, eu tô indo pra jogar, fazer gol. Não é isso, é muito mais. Futebol é muito uma questão angular também, né? Porque o que acontece? Como se tu puxasse algo e vem muitas coisas juntas. Então, por exemplo, você vai lá e joga futebol. Daí, porque eu tô jogando futebol, eu vou me alimentar melhor. Já que eu tô me alimentando melhor, eu vou colocar uma roupa que eu me sinto melhor. E daí tu começa a ver a mudança no teu corpo em relação a isso. Daí tu começa a criar mais amigos com aquilo. Isso, então, tu cria uma rede, cadeia, né? Tu cria uma conexão de pessoas, assim, né? E essa experiência do futebol, eu levei pra dentro da Kazan. Antes dessa universidade corporativa, eu assumi outro setor também. Eu fui chefe do setor de operação e manutenção de esgoto do Vale do Itajaí. Então eu gerenciava lá e eu via a mesma coisa, tipo... muita gente acha assim, esgoto não é comigo. Então, esgoto era escanteado, deixado de lado. Então, eu acabei integrando a questão do esgoto junto na rotina do dia a dia das pessoas que trabalhavam comigo. E depois eu assumi essa gerência, que é maior, por assim dizer, né? Uma gerência que cuidava de toda a Kazan e cuida das pessoas. Só que antes de cuidar das pessoas, eu tinha que cuidar da equipe interna. Aí eu apliquei minha experiência, né? De futebol na construção de equipes. Então, eu apliquei técnicas de construção de equipe. Fala algumas aí, Fábio. Fiz tudo isso, mano. Diz uma dica pra nós, né, Juliana? Primeiro eu queria entender o que movia cada um. O que te faz levantar da cama e vir trabalhar? Não pode ser somente o dinheiro. Porque somente o dinheiro uma hora vai te derrubar. Não, perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta, porque pense só. Até eles me perguntam muito assim, o que me move hoje para construir o projeto que eu tenho, né? E eu olho, na frente da minha sala aqui tem um prédio gigante. Eu fico pensando, alguém pensou naquilo. Então, essa pessoa construiu algo maior do que ela, porque ela deixou um legado ali. E daí, por exemplo, se tu perguntasse isso pra mim hoje, eu falaria isso. O que me move é isso. É pegar algo que era de um jeito, deixar melhor e construir algo que não necessariamente dependesse da minha pessoa, algo que perpetuasse pra frente, né? Então, e eu concordo. Então, assim, talvez eu já tive propostas de ganhar muito mais financeiramente, mas isso aqui me move, né? Isso aqui é muito bom, muito bom. Porque daí tu entende o que move a pessoa sobre aquilo, né? Eu tive até proposta também para assumir outros setores, né? Outros projetos e mudar de área, mas eu ia ganhar mais dinheiro, mas não, gente, isso não brilhou o meu olho. E daí o primeiro passo agradeço, mas não brilhou o meu olho. O primeiro passo, então, é entender melhor o que move cada pessoa. E depois? O que move cada pessoa. Eu sentei com cada um individual, home office, né? Primeiro, ali via computador, entendi o que movia cada uma. Uma das funcionárias, o que eu vi que movia ela era viajar com a família. O propósito dela era ter um tempo de qualidade com a família dela. Tá, então como é que a gente vai alinhar a tua rotina de trabalho para que tu possa, né, ter esse tempo de qualidade com a tua família? A outra gostava muito de fazer trilha. Tá, eu gosto de trabalhar, mas todo final de semana eu gosto de fazer trilha. A outra vivia em função dos filhos. Minha vida são meus filhos. A outra gostava de estudar. Não, eu gosto muito de estudar, eu quero estar sempre estudando. Então, o que cada um quer? Claro, não pode se sobrepor aquilo que a empresa precisa. É um alinhamento, onde todas as partes saem ganhando. Então, tu pega o que a pessoa gosta. Então, hoje eu vou te liberar mais cedo para te comemorar o aniversário do teu pai. Amanhã a pessoa vem muito mais disposta a trabalhar. A pessoa, ela entra pro teu time. Aí que tá. Ela entra pro teu time. Ela joga comigo. Ela não tá remando contra. Então, a partir do momento que tu incentiva, que tu tira o melhor das pessoas, os teus resultados melhoram. Primeiro tu vê a pessoa, aí depois tu cria a equipe. Tu senta com todo mundo, tu vai girando uma equipe. Porque tu não vai trabalhar individual com cada um. Tá, eu já sei o propósito de cada um. Não, tu tem que transformar agora todo mundo numa equipe. Porque a partir do momento que tu senta todo mundo numa mesa, vai sair sugestões, ideias que não sairiam se elas estivessem sozinhas. Então sai muita inovação.
da equipe. Claro, apliquei... a gente estava falando aqui no início, né, do podcast, a técnica de quebra-gelo, a técnica de integração em equipe. Enfim, daí... Basicamente foi isso. As pessoas passaram a entregar resultados melhores e elas também viam que eu estava trabalhando, pegando firme junto com elas. Eu não estava só na linha de cima, dizendo faz isso, faz aquilo. Eu muitas vezes ficava à noite, de madrugada, elaborando curso, gravando curso, escrevendo esses projetos para, enfim, participar de premiação. Na minha licença maternidade passada, eu estava escrevendo um projeto para concorrer à premiação e a gente conseguiu. A gente ficou em primeiro lugar na categoria de desenvolvimento de pessoas. Eu peguei e escrevi tudo isso que eu fiz. Você só documentou isso? Eu documentei, claro, com todas as atividades, né? Eu descrevi o que a gente fazia, o como isso desenvolvia as pessoas, não só a equipe interna, né? Eu comecei descrevendo que teve um processo de reformulação na inspiração da equipe interna e que a equipe interna, motivada, cada um começou a melhorar a sua atividade e aí a gente ficou em primeiro lugar. A gente teve uma nota alta, né? Foi 92, de 0 a 100. Então a gente ficou em primeiro lugar com 92. Na Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Na categoria de gestão de pessoas, a gente ficou em primeiro lugar. E aí no ano seguinte, eu escrevi de novo outro projeto, falando na área de sustentabilidade, na gestão de pessoas. Outras coisas novas que a gente criou a partir do desenvolvimento de pessoas, na área ambiental e de sustentabilidade, e que gerou valor para as pessoas. O foco desse projeto em si foi dizer assim, as inovações, a sustentabilidade, o que está por trás disso? As pessoas. Então, que nem eu falei lá no início, eu botei coletor reciclável no colégio que eu estudava. Mas não adianta eu botar coletor reciclável. Eu tenho que trabalhar com as pessoas que vão jogar aquele resíduo dentro do coletor. Então, foi mais ou menos isso na Kazan. A gente trabalha com sustentabilidade, mas tem que desenvolver as pessoas para se sensibilizarem com isso. Então, eu escrevi um novo projeto, descrevendo tudo que a gente fez. Muita coisa nem era, assim, digamos, a ver com a gente, nossa responsabilidade, mas coisa que a gente criou porque gerava valor, assim, e melhorava as atividades. A gente ficou em primeiro de novo, uma nota maior ainda que a outra. Tiramos nota 96, ficamos em primeiro de novo. Esse projeto também foi finalista do Prêmio CREA de Meio Ambiente Nacional. Fui lá para Goiás, né, concorrer. A gente ficou entre os 3 primeiros. Não ficou em primeiro, mas ficou entre os 3. E são projetos assim que... Não, é excepcional. E como que eu falo assim, a grandiosidade desse projeto nem é ficar em primeiro lugar. Sim. A grandiosidade desse projeto é o projeto. É o projeto em si, né? A valorização que a equipe sente, né? Não, assim, eu vi uma palestra da FAB sobre criação de times, eu cheguei louco aqui na Berlim Metal. Falei, já vamos fazer isso aqui, já vamos fazer isso aqui. Então, isso que é tu pegar uma iniciativa que tu vê que tá bem alinhada, que foi bem preparada, e tu colocar em prática, né? Então, não, mas parabéns, Fábio. Mas tu vê que legal como a gente, como engenheiro, a gente tem uma visão, a gente tem que ter, né, uma visão sistêmica, a gente não pode olhar um problema de forma isolada. E a gente consegue transitar em diferentes áreas, porque a gente tem o conhecimento. A gente tem o conhecimento de como é importante, né, trabalhar em termos de bacia hidrográfica, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Em equipe. É sistêmico que a gente fala. Tu cria um sistema, quais são os componentes desse sistema, então as pessoas estão e devem ser inseridas nesse sistema. A partir do momento que tu integra tudo, os resultados são muito melhores. Perfeito, Fábio. E daí, para quem gostou, na CESMO teve um curso, né, sobre liderança para engenheiros. Então, toda essa ideia que a Fábio trouxe, né, a gente pegou e montou um treinamento, porque a gente percebe como associação a questão de valorização do profissional e também cobrir lacunas que às vezes ficam deixadas um pouco de lado na graduação. Então, a parte da graduação, você entende muito bem a fazer a parte técnica, né? Nós somos treinados a ser técnicos muito bons, mas como a gente pode fazer, à medida que você é um técnico muito bom, você começa a ter uma equipe ao redor de você. Então, como fazer que essa equipe entregue o resultado que você quer, na forma que você quer, no prazo que você quer? É muito difícil. Então, são lacunas que até a Fábio, quando passou a ideia dela, você fala, vamos criar um curso de liderança para engenheiros. Porque uma coisa é você entregar o resultado, outra coisa é que uma pessoa faça, que a tua equipe entregue o resultado que você quer da forma que você quer. São habilidades totalmente diferentes da que você está tendo ali. Uhum. Então, a gente tem mais esse curso para esse ano para lançar, né, Fábio? Liderança para engenheiros. Temos o curso também de escritórios de excelência para escritório de engenharia. Então, é outra dinâmica também. Você tem um escritório que funcione bem. E também temos o curso de licenciamento ambiental que eu digo que é ad eterno, né? Nunca vai parar, nunca vai terminar, porque a legislação está mudando, as coisas estão mudando. Então, aspectos talvez que, como a drenagem não entrasse antes, talvez agora daqui a pouco vai criar mais visibilidade também, como um todo. E também, para finalizar, né,
você quer passar uma mensagem final, Fábio, assim, para profissionais do mercado? Qual é a tua visão de mercado? O que estás pensando de futuro? Né? O que talvez você gostaria de ter escutado, né? Ou o que você gostaria de falar para alguém que está entrando na faculdade? Então, aproveitar que conseguir agenda com esses dois aqui é muito difícil. Então, vamos extrair ao máximo. O que eu gostaria de ter ouvido, tem área para todo mundo. Saneamento, meio ambiente, tem área para todo mundo. Faltam bons profissionais. Pessoas que se importem de verdade. Engenheiro tá cheio. Pessoas que se importem de verdade com o saneamento, com o meio ambiente, que querem uma melhoria verdadeira, uma melhoria permanente, não são todos. Então, nunca vai ter concorrência. A gente tem que ter cooperação. Tem área para todo mundo, tem muita coisa para a gente fazer junto. Então, a cooperação com os nossos demais colegas engenheiros, sanitaristas, para que a gente possa melhorar, entregar, né, um planeta melhor do que a gente recebeu. Essa é a forma que eu atuo. Eu quero gerar um planeta melhor para os meus filhos, uma cidade, um estado melhor para eles. Eu quero que lá no futuro eles não tenham que brigar por causa d'água. Aquele cenário do Mad Max, né? Que as pessoas têm que ir atrás de água, que não tem água, aquela seca. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu realmente quero entregar um planeta melhor que eu deixei. Por eles e também para todas as outras pessoas. Então tem espaço... Não tem espaço. A gente não deve criar disputa... enfim, qualquer outro tipo de briga, a gente tem que criar espaço para cooperação. Muito bem, né? Pô, ela te deixou uma situação bem difícil, Juliano. Agora, Juliano, faça a sua mensagem final aí também. Eu acho que é mais ou menos o que eu vinha falando antes, assim, né? Eu acho que para quem está iniciando agora, eu acho que busquem, né, os problemas, busquem as problemáticas no mundo, ou na cidade onde você vive, ou na região ou no país, que te brilhem o olho para buscar uma solução, né? Que no fundo é o que a Fábio falou, que é para deixar um futuro melhor para, né, seja para os nossos filhos, para os nossos netos e tal. É isso que vai fazer a diferença lá na frente, é isso que vai fazer tu tá levantando da cama todos os dias. Exato. Muito bem, Fábio, quero agradecer demais, né, a nossa vice-presidente estando aqui, é uma honra, né, então a Fábio sempre nos ajuda a questão de escrever os projetos, para executar as ideias, então uma super parceira de trabalho, né, então eu até falo assim pro pessoal, poxa, a Fábio é aqui, ó, é um nível altíssimo, pode ver. Eu não tinha essa ciência que escreveu projeto no ensino médio, daí escreveu projeto de novo, daí agora escreveu projetos também de liderança. Então, é uma pessoa que vem se adaptando e vem cada vez melhorando e deixando a nossa situação cada vez melhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de hoje, né? E também agradecer, Juliano, também, né? Eu sei que é questão de agenda, o Juliano tem até uma questão de saúde. Falou, não, pode deixar que vamos dar jeito, vamos gravar esse evento. Porque essa troca é muito importante para quem está nos ouvindo. Então, eu vejo que a engenharia sanitária ambiental ela é um leque muito grande, né? E às vezes a pessoa, talvez a drenagem não está muito explorada porque tem poucas pessoas que saibam que existe ela, ou como ela é, o que ela precisa ser feito, né? E eu gostei muito que o Juliano falou assim, tu encontrar algo que lhe brilhe os olhos para fazer. Só que se você não conhece, como é que você vai encontrar, né? Tem que fazer essa procura, então. Então, quero agradecer demais a presença de todos. E esperamos conversarmos mais sobre esse sistema de drenagem, né? Então, e quem quiser tirar dúvidas sobre drenagem, manejo de águas pluviais, quer deixar a sua rede social ou como a gente pode encontrar vocês, fiquem à vontade também. O meu LinkedIn é Fabiane Tasca, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem por lá. O meu contato vai ser pelo LinkedIn também, ou a gente tem o e-mail da prefeitura lá, né, que é juliano.smma@pmf.sc.gov.br e no LinkedIn, meu nome, né? Perfeito. E também que o recado final é associe-se à CESA, né? Então, quem gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre a associação, né? A gente vai deixando o link nessa descrição e para conhecer mais e ver esse andamento como um todo. Então, muito bem. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.